Olá, Fael, e a todos do Elite Oculta. Neste relato, podem me chamar de Ali. Eu tenho 42 anos e amo muito o seu canal, principalmente pelo seu segundo nome, pois eu me identifico muito com o oculto. Bem, eu sou bruxa, ou feiticeira, como vocês bem entenderem. Eu vivo em um país laico e moro em Florianópolis, Santa Catarina. Aos meus 14 anos, eu já me identificava muito com literaturas herméticas de Aleister Crowley e com a Bíblia satânica de Anthony LaVey. Porém, foi na Goétia que eu tive as minhas primeiras experiências sobrenaturais. E aos 20 anos, com muita prática, estudo e dedicação, eu conseguia evocar os príncipes, reis e generais do inferno por meio de rituais goéticos. Eu tive muitas fases na magia. Já busquei conhecimento, prazeres, riquezas e até tive um bom êxito. Porém, o ser humano sempre quer mais. Eu cheguei a um nível tão alto na feitiçaria que isso se tornou mais que uma filosofia. Se tornou um vício. E bem, todo vício é nocivo, seja ele qual for. E práticas e evocações mal sucedidas quase custaram a minha vida. Mas eu tive forças de realizar um ótimo banimento, graças a Orobas, o 55º espírito e príncipe do inferno, que me ajudou muito. E por mais que sou estranho, Orobas é um espírito leal e bondoso a quem o evoca. E antes que os crentes de plantão venham me apedrejarem e me condenarem à fogueira, eu já vou lembrando que o país é laico. E qualquer um, quanto eu, tem o direito de seguir a religião que eu bem entender. E também é bom lembrar aos crentes que a prática de evocação e invocação goétias surgiram por meio do rei Salomão, o filho de Davi. Bem, agora chega de palestrar e vamos ao relato. Quando eu estava me aperfeiçoando na Goétia, na verdade, eu estou me aperfeiçoando até hoje, pois magia é um caminho eterno de aprendizado e estudo. Em uma das minhas evocações, a Orobas, eu descobri algo simplesmente fascinante. Bem, eu vou começar dando um breve resumo para que o telespectador, pelo menos, tenha ideia do que eu estou falando. A Goétia é a arte de evocar demônios e barganhar com um tinhoso a fazer a sua vontade, ou simplesmente pedir e não dar nada em troca, que é o meu caso. Eu preparei todo o ritual com velas, círculo mágico, sigilo do demônio, ervas, incensos, espelho negro e demais apetrechos, e invoquei o espírito Orobas. Na demonologia, Orobas é um poderoso grande príncipe do inferno, tendo 20 legiões de demônios sob o seu controle. Ele supostamente dá respostas verdadeiras sobre coisas passadas, sobre o presente e sobre o futuro, a divindade e a criação do mundo. E depois de 1 hora de diálogo com esse espírito, ele acabou tocando no assunto da minha ancestralidade. Ele disse que o meu dom vinha de vidas passadas. Então, eu pedi mais informações sobre os meus antepassados, e ele pediu que eu me projetasse espiritualmente, que ele iria me mostrar todo o passado, e realmente tudo o que ele me mostrou passou como um filme em um telão diante dos meus olhos. Eu, em espírito, eu vi os meus antepassados nitidamente na minha frente e vivendo as suas vidas de aldeões. De todos os meus antepassados, quem mais me chamou a atenção foi a Maria Silva, uma portuguesa nascida em Lisboa, e essa foi a primeira vez que eu ouço falar nela. Mas depois, em pesquisas que eu fiz pela internet, a sua história é famosa. Mas jamais imaginei que essa figura histórica
seria a minha parenta. Bem, eu vou resumir ao máximo toda a história que eu presenciei no passado por projeção astral. Ou a história ficaria gigante. Mas, antes de começar, eu quero fazer uma pequena observação que existem vários véus no mundo astral. E no segundo véu não existe passado, presente e nem futuro. Lá, as coisas se repetem incessantemente, como é o caso de espíritos que escapam para o lado desse véu e vivem nesse paradoxo temporal. E desse lado, eles repetem os seus atos infinitamente, e do outro lado, eles fazem tudo ao mesmo tempo, já que lá não existe tempo. Pois as coisas acontecem bem parecido com o pensamento humano. Você vive aquilo que você lembra ou imagina fazer. Bem, é complicado explicar para quem vive sobre as leis do tempo, pois é como viver sem ele. Agora, vamos à história. Olhando para um passado remoto, eu vi Maria Silva, uma mulher analfabeta de 40 anos, que foi presa pela Inquisição de Lisboa em 1664. No primeiro interrogatório, questionada pelos inquisidores sobre a razão de estar presa, a Maria não hesitou em dizer que certamente era devido aos falsos testemunhos dos seus vizinhos. E ao longo de todo o processo, ela negou as acusações, o que fez com que fosse conduzida pelo Santo Ofício a câmeras de tortura. Desesperada, ela gritava pela Virgem Maria e pela misericórdia. No Auto da Fé, de 17 de agosto de 1664, ela foi condenada e expulsa de Portugal, e o seu destino seria o Brasil. Até este momento, a Maria Silva não era bruxa. Afinal, para a igreja, qualquer um que ia contra a Santa Inquisição era considerado bruxo. Você não podia tratar de um resfriado com um simples chá, pois somente os bruxos fazem isso. Pois os remédios contra resfriado ou qualquer outras doenças era muita oração. A influência dos tribunais da Inquisição e as crenças trazidas pelos europeus ajudaram a criar o imaginário da bruxaria em todo o Brasil, inclusive em Florianópolis. E desde a Idade Média, as pessoas que trabalhavam com ervas, orações, cantos, com atitudes diferentes dos costumes e modos de vida da sociedade da época, eram consideradas bruxas ou bruxos. O hábito de bruxaria está conosco desde sempre, uma vez com os indígenas e depois os que vieram para cá, os africanos trazidos para essas terras. Portanto, desde a vinda de expedições com europeus, houve a chegada e mistura de conhecimentos e práticas de cura, que para muitos são bruxaria. Maria Silva se estabeleceu nas terras brasileiras e ela viveu reclusa em uma floresta na cidade de Desterro, hoje conhecida como Florianópolis, a cidade que eu vivo. Maria Silva levou uma vida isolada, pois as pessoas daqui sabiam dos rumores de suas práticas diabólicas, mas eram só especulações. Afinal, nem ler ela sabia, e como ela poderia ser bruxa? Acontece que próximo às margens do rio Itacorubi, ela se estabeleceu. E ali ela viveu próximo ao manguezal. E era dali que ela tirava o seu sustento. E também ela tinha uma criação de galinha e de porcos que ela vendia na cidade. Ela foi prosperando e logo tinha sua casa ali na floresta, o que aumentou a especulação sobre as suas práticas de bruxaria. Uma que ela prosperava e outra que ela morava na floresta.
pois isso só podia ser um pacto com o diabo. Não tinha outra explicação para as pessoas ignorantes da época. Certo dia, a Maria saiu para caçar e pescar, e também recolher algumas ervas na mata, pois pelo menos ali ela tinha liberdade para fazer as suas poções longe de curiosos. Bem, era o que ela achava. Um grupo de 7 adolescentes idiotas levaram os boatos mais a sérios do que a maioria dos mais velhos. Então, eles decidiram bancar os heróis. Invadiram a casa de Maria à procura de alguma pista que a incriminasse de ser bruxa. Porque se todo mundo tá falando, então é verdade. Eles invadiram a casa dela e ficaram por horas à procura de algo que a condenasse à fogueira. Mas não acharam nada. No máximo, achavam ervas. Mas isso não era prova para incriminar ninguém. Então, os 7 jovens insatisfeitos, eles começaram a destruir tudo dentro de sua casa. Até que a Maria chegou de repente. E assim que entrou pela porta da frente, ela viu toda a cena dos jovens destruindo a sua casa. Ela tentou fugir, mas foi impedida por eles. Afinal, eram 7 garotos. Eles tiveram a brilhante ideia de machucar muito ela, na esperança dela confessar de ser uma bruxa. Mas como isso não aconteceu e já estava escurecendo, todos eles abusaram sexualmente dela e depois a trancou em casa, incendiou a casa com ela dentro e depois foram embora como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, um pescador que passava pelo local viu a casa de Maria incendiada e tudo devastado pelo fogo. E até as suas criações foram mortas. Então, ele presumiu que Maria também foi morta, e logo a notícia se espalhou por toda Desterro. Acontece que Maria não havia morrido. Ela conseguiu escapar das chamas e abandonar a casa antes que o fogo a consumisse. O que os garotos não sabiam é que Maria era descendente da bruxa de Évora, que viveu em Portugal na época de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, que nasceu em Coimbra no ano de 1109 e faleceu em Galiza no ano de 1185. Évora era a bruxa da cidade, que andava com um mocho nas costas e que tocava harpas nas noites frias de inverno. Aliada de Satanás, era ao mesmo tempo temida e adorada. A bruxa árabe era chamada de Moura Torta, nome que fazia os portugueses se arrepiarem fazendo o sinal da cruz. Para muitos, ela é detentora de poderosos segredos e feitiços do Oriente. A bruxa de Évora vivia como eremita, sempre só em sua casa, com as suas galinhas e coelhos, com chapelão, saia e avental, com sapatos golpeados e murmurando rezas estranhas. Bem, eu nunca disse que Maria não era conhecedora de segredos ocultos. Eu disse apenas que ela nunca pôs nada disso em prática. Afinal, ela, sem fazer nada, já vivia vigiada pela Inquisição e vizinhos. Imagina se ela fizesse alguma coisa considerada heresia. Naquele dia, a Maria chamou pelo diabo e o mesmo veio na forma de um bode preto. Ela lhe solicitou os poderes dos seus antepassados, que por direito pertenciam a ela. E o diabo atendeu o seu pedido, e todos os poderes de uma geração de bruxas foram concedidos a Maria. Afinal, existe uma regra no inferno que diz que quando uma bruxa morre, os seus poderes são passados para a sua geração. A Maria então evocou todo o mal sobre Desterro, e naquela noite
a cidade foi atingida por uma forte chuva de vento, que destruiu muitas casas, plantações e criações. Um dos garotos que a violentou teve lepra em seu órgão genital, que com o tempo se espalhou por todo o seu corpo, até ele morrer de uma forma terrível. Os outros 2 deles ficaram loucos, viam Maria em todos os cantos, viam vermes em suas refeições, viam sangue em suas águas, mas as outras pessoas não viam nada disso. Então, logo acharam que eles estavam loucos, ou melhor, enfeitiçados por Maria. Mas eles logo morreram de fome e de sede. Na noite de lua cheia, de 13 de março, uma fera saiu da floresta e atacou Desterro. A fera era uma criatura de mais de 2 metros, de olhos vermelhos e pelos negros que lhe cobriam todo o corpo. A sua cabeça lembrava a de um cão, e das suas mãos saíam garras afiadas. Os seus dentes eram pontiagudos e deles escorriam baba. Não havia dúvida para os moradores que aquele lobisomem era a própria Maria. Ela destruía tudo por onde ela passava. Os moradores, que já sabiam da sua história, pois os garotos já haviam confessado dias antes, eles entregaram os 4 jovens restantes para a fera. Então, a besta os devorou vivo lentamente um por um. E depois desse dia, ninguém de Desterro nunca mais se teve notícias de Maria e nem do lobisomem. Alguns acreditam que ela morreu, e outros acreditam que ela foi embora após concluir a sua vingança. Mas eu, que estava no mundo astral, presenciando tudo, eu sei o que de fato aconteceu com ela. Maria usou uma magia conhecida como transferência de alma, na qual ela trocou a sua energia pela energia de uma criança, pois o espírito de uma criança ainda está em fase de adaptação ao corpo humano. Então, para alguns bruxos, assumir o corpo de uma criança é muito fácil, e muitos deles utilizam essa prática ainda e vivem centenas de anos, pois sempre quando estão envelhecendo, eles mudam de corpo. A Maria passou o seu espírito para o corpo de uma bebê, que era irmã de um dos garotos que a violentou. Então Maria cresceu no corpo jovem e viveu por muitos anos. Essa última parte eu não concordei com a atitude da minha ancestral. Afinal, a criança não tem culpa dos atos do irmão. Mas Maria, ela julgava todos da vila perversos, e nenhum de nós sentiu na pele o que ela sentiu. Bem, Fael, este é o meu relato do passado remoto que presenciei no astral. Depois eu vou trazer para o canal outros relatos que eu tenho aqui, e que é cada história que vai deixar você e os ouvintes de cabelo em pé. Boa noite.